Olá, me chamo Carlos Eduardo e irei fazer os exercícios sobre propriedade para investimento. Na questão 42 do CFC diz: de acordo com a NBCTG, propriedade para investimento, julguem os itens abaixo como verdadeiro ou falso e em seguida assinale a opção correta. Então aqui temos três opções e temos que assinalar entre verdadeiro ou falso. Na 1. No reconhecimento inicial, a propriedade para investimento deve ser mensurada pelo seu custo, que inclui os custos de transação. Então aqui podemos dizer que é verdadeira, pois no reconhecimento inicial a propriedade para investimento ela deve ser mensurada pelo seu custo, incluindo também os custos diretamente atribuíveis à aquisição, como determina a NBCTG, né? Então, nessa primeira questão está correta. Na questão 2, as propriedades para investimento avaliadas pelo método de custo e não classificadas como mantidas para venda estão sujeitas a cálculo e registro contábil de depreciação acumulada de acordo com a aquisição na NBCTG, ativo imobilizado. Então, nessa questão aqui, ela também é verdadeira, pois, quando mensurada pelo método de custo, a propriedade para investimento segue as mesmas regras aplicáveis aos ativos imobilizados, o que condiz na questão, incluindo o cálculo de depreciação acumulada também. Então, essa questão aqui está correta. Na terceira, se a entidade tiver previamente mensurada a propriedade para investimento pelo seu valor justo, ela poderá passar a mensurar tal propriedade pelo método de custo, caso os preços de mercado se tornem menos prontamente disponíveis. Então, nessa questão aqui, podemos dizer que está errada, pois não, a entidade ela não permite que mude o seu valor justo para o método de custo, independente da disponibilidade de preço no mercado. A mudança de método ela não é permitida. Então podemos gabaritar essa questão aqui como a D, pois consta verdadeiro, verdadeiro e falso. No segundo exercício, na questão 13 do CFC, diz: a empresa A adquiriu um terreno com finalidade de mantê-lo em seu patrimônio para fins de valorização de capital a longo prazo. Não pretendê-lo vendê-lo no curto prazo, no curso ordinário dos negócios da entidade. A empresa A sabe que a longo prazo é provável que os benefícios econômicos futuros associados a este terreno fluirão e a entidade seu valor de custo pode ser mensurado confiavelmente. Então aqui temos uma boa observação. Ainda a empresa A não almeja utilizá-lo na produção ou fornecimento de bens ou serviço ou para finalidades administrativas. Aqui temos outra observação. Com base nas informações apresentadas e considerando a norma brasileira de contabilidade, NBCTG, este terreno deverá ser reconhecido no patrimônio A como? Temos 4 opções aqui. Imobilizado, ela não vai se enquadrar, pois ela tem por objetivo a valorização de capital a longo prazo e ela não almeja utilizá-lo na produção ou fornecimento de bens e serviços ou na finalidade administrativa. Então, podemos desconsiderar a questão A e temos a questão B, que ela se enquadra, pois está sendo mantido para valorização de capital a longo prazo. Isso é uma boa observação. E uma segunda observação é que não será utilizado na produção de fornecimento de bens ou serviço para finalidades administrativas. E ele condiz que o custo pode ser mensurado confiavelmente, né? Então, a questão B podemos gabaritar como a correta. Já na questão C, investimento temporário a longo prazo, ela não tem esse objetivo, esse terreno não vai ser reconhecido
como investimento temporário a longo prazo, pois tem por objetivo a valorização de capital. Pode ser mensurado confiavelmente e ela não almeja utilizá-lo na produção ou fornecimento de bens e serviços. E a questão D, ela é um ativo não circulante mantido para venda. Então, podemos observar que ela não tem por objetivo venda, né? E sim a valorização de capital a longo prazo. E não pretendê-lo vendê-lo a curto prazo. Então, podemos literalmente gabaritar essa questão como AB. Já no terceiro exercício, uma sociedade empresária, ela presta serviço de auditoria e possui um terreno que é mantido para a valorização de capital a longo prazo. Em relação à mensuração do terreno no balanço patrimonial da sociedade empresária, ela deve. Então, temos aqui 5 opções. Ela deve, então, usar o método de custo, ela deve usar o método de valor justo, ela deve usar o método de custo de reposição, ela deve escolher entre o método de valor justo ou método de custo, ou ela deve escolher entre o método de valor justo e o método de valor presente. Então, aqui temos alguns métodos e eu vou desenhar o método de custo e o método de valor justo, que é o que se enquadra, pois no método de custo o terreno é mantido pelo custo de aquisição menos qualquer perda por impairment. E já no método de valor justo, o terreno é ajustado periodicamente ao valor justo, com as variações sendo reconhecida no resultado. E a entidade ela pode escolher qual método utilizar, mas após a escolha deve aplicá-lo de forma consistente para todas as propriedades para investimento. Então aqui se enquadra a opção D, a correta, pois ela deve escolher entre o método de valor justo e também o método de custo. Então podemos gabaritar essa questão aqui com a letra D.